A Rádio Ônibus, mais uma vez, aprendendo aqui com pessoas que sabem muito do transporte. Uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui. Elias Yazbek? Elias Yazbek. Que nome importante é esse, Elias? Muito bom, né? Família hoje toda está interessada em ônibus, né? Está dentro do ônibus. Eu comecei no ano de 1965 na aviação Danúbio Azul com o seu Roque Felício, seus filhos, o José Roberto, Zé Luiz, Luiz Antônio, Felipe e Ana Rosa. Começou como? O que fazia? Iniciei como comprador na empresa. Comprador? Fiquei 21 anos na aviação Danúbio Azul. Depois saí e fui trabalhar na Tanco, vendas de carrocerias. Então hoje se somam juntamente aí 53 anos. Depois a Tanco mudou para a Neobus e eu continuei com a Translux na venda de itinerários eletrônicos e máquinas de lavar ônibus na Estobal. O senhor foi se adequando, se aperfeiçoando, viu o que precisava no mundo do ônibus e hoje trabalha com o itinerário e a lavagem de ônibus, né? Tudo isso é muito importante. O que tem de tecnologia nova, o que tem de modernização, somente nesse momento que a gente lida com redução de água, né? A água potável, por exemplo. O que tem para o senhor pode contar? Hoje em dia, as máquinas já tem que ser umas máquinas econômicas na lavagem, porque as máquinas antigas consumiam mais ou menos de 400, 450 litros para lavar um ônibus. Hoje, um ônibus normal, igual este que nós estamos viajando, gastam hoje, na nossa máquina, ela gasta 170 litros, ou seja, uma economia satisfatória. Né? E as máquinas foram se modernizando, tanto que hoje elas têm até uma parte computadorizada, né? Que a gente chama de máquina inteligente, que é onde a máquina estuda todos os carros que vêm para ser lavados, ela vai fazer a abertura e a descida para a lavagem do teto automaticamente. Hoje a máquina é inteligente, sabe, conhece o tamanho do ônibus, sabe por onde começar e terminar. Por onde começar e terminar. Essa que é a importância hoje do mercado, né? E quanto à questão de ônibus, estamos há 53 anos no mercado. É muito tempo, né? É muito tempo. Eu tenho 38 anos, é uma vida enorme, de experiência. E também já estive na cooperação com a Imbus, revista do Hélio, o amigo Hélio, cooperando com ele também há muitos anos. E até hoje ainda a gente coopera com ele aí na revista. Bom, meu amigo, para a gente encerrar, o que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte, o ônibus? É maravilhoso, maravilhoso. Olha, vocês devem continuar, porque isso é uma coisa que sempre faltou, que é inteirar o povo e o pessoal que toma ônibus de saber o que é o ônibus, né? A dificuldade, porque não é só pensar em si, que muitas vezes acham o empresário rico, mas saber o custo, o que o ônibus faz e tudo aquilo que tem de despesa dentro de um ônibus numa empresa. Da porta da garagem para dentro ninguém sabe, ninguém né? sabe. Só quem está lá que sabe. Ninguém sabe, só quem está lá dentro é que sabe. Obrigado, Elias. Obrigado a vocês, tudo de bom. Vamos conhecer mais um profissional aqui para nos dar uma verdadeira aula. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Fala seu nome, de onde você é, seja bem-vindo. Então, se eu disser o nome para você, ninguém vai conhecer. Então eu vou falar o meu sobrenome, Ferreirinha. Ô, Ferreirinha! Ferreirinha de ônibus é uma integração, como disse o Adam Bombazani, que eu repeti, o ônibus ele não é um simples objeto de transporte, ele é também uma sensação social que integra as pessoas. Isso eu falei e repito sempre, porque o Adam Bombazani, quando fala isso, ele enfatiza bem o significado de ônibus e pessoa. E o que você realmente vê aqui é as pessoas que lidam com o ônibus. Alguns dirigem ônibus, outros não, mas todos adoram o ônibus. Dizer que um ônibus é um caminhão no Brasil, que foi adaptado, isso tudo são histórias
contadas pelo... E é verdade, Ferreirinha, eu sempre achei isso. Quando eu vejo um ônibus hoje, quando eu vejo fotos antigas, eu até falo na programação da Rádio Ônibus, até os ônibus do motor dianteiro, na minha opinião, é ainda como se a gente tivéssemos parado no tempo, como se tivesse pegado uma carcaça, né, tirado a cabine do caminhão e colocado uma carroceria em cima. Como é que tudo começou? O que o senhor pode contar? É assim que nasceu o ônibus mesmo no Brasil? Aí eu vou talvez dizer para você que eu passei a década de 70, de 60, eu passei em alguns anos na Mercedes-Benz. E eu diria para você, respondendo a tua pergunta, esse folclore que existe, que o ônibus nasceu sobre um chassi de caminhão no Brasil, é verdadeira. É verdadeiro, sim. Os gaúchos começaram a fazer essas adaptações através das carrocerias mais antigas lá, Otto, eu vou dizer a Nicola, que eu representei, depois Marco Polo. Então há um conceito de que o ônibus no Brasil foi sim, e o chassi que a Mercedes fabricava para caminhão era o caminhão boiadeiro, era especialmente para transporte de boi, de gado, e chamava-se LP 483, LP 1111 483. 483 significa o entre-eixo. E o que faziam os gaúchos? Pegavam esse chassi, removiam a cabine, que era o cara-chata, que ela se adaptava bem, tiravam a cabine e fizeram os primeiros ônibus lá no sul. E assim nasceu o ônibus do Brasil com motor dianteiro. Porque no conceito da Mercedes, o ônibus sempre foi motor traseiro. Tanto é que depois dessa, vamos dizer, 60, eu falei, 54 a 60, 70, já começou o LPO. A Mercedes viu que deu certo a adaptação dos gaúchos e começou a fazer o LPO. O que a diferença era? O LP, ele dava uma cabine e a porta ficava atrás do eixo. E o LPO, a porta ficava na dianteira, com o chassi avançado, e a porta do passageiro entrava pela frente, bem avançada. Então, um era a porta adiantada e outro porta recuada. Essa é a diferença do LP para o LPO. E aí o LPO fez um sucesso. Isso na década de 60? 70. 74, 75 foi o lançamento do LPO. Só que, paralelamente a isso, a Mercedes queria desenvolver o ônibus. E aí começou, no fim de 70, 78, 79, ela começou a enfatizar o monobloco. Foi aí que nasceu o monobloco? No ano que eu nasci, em 79? 69 era realmente era um micro-ônibus hoje. Para quem não sabe, está te ouvindo e te vendo também, o que consiste um monobloco? O monobloco era uma plataforma, porque o chassi são duas longarinas e um quadro onde se colocam os componentes e depois se fixam as carrocerias. Algumas são aparafusadas, outras são soldadas. E a diferença entre uma plataforma e um chassi é que a plataforma ela absorve os movimentos de articulação do ônibus. E o chassi, ele não só absorve, mas ele transmite para a carroceria e para o passageiro lá. Aí vem... Então podemos dizer que o monobloco tem uma certa vantagem aí. Total. Foi um veículo adequado para transporte de passageiros. Por isso que quando eu andava no 364, quando eu andava no 362, ou no 371 também ainda, eu sempre senti que era muito mais macio. E reflete exatamente isso que ele está dizendo. Exatamente isso. O conforto do passageiro é, digamos assim, o maior objetivo da Mercedes. A Mercedes sempre primou com um ônibus, porque na Alemanha se fazia isso como exigência governamental, né? Então você fazer o ônibus tem altura do solo,
os feixes de molas, não é feixe de mola, é a mola espiral. Então a diferença de uma suspensão e plataforma para um chassi é total. Você pega na longarina, você pega feixes de molas. No monobloco você pega molas aspirais. Ferreirinha, é muita aula, eu tenho que ter mais tempo aqui para poder falar contigo. Até vou pedir aqui para que a gente entre em contato depois para falar mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Aliás, sempre quis saber mais disso daí. Mas para a gente encerrar aqui, infelizmente nosso tempo não dá agora. O monobloco pode voltar no Brasil? O monóculo, na minha opinião, não só pode voltar, como deveria voltar. Eu acho hoje um pouco triste, porque a Mercedes, você falou do 364, já é a evolução do 362 e tiraram de linha. Porque o empresário no Brasil, ele tem uma dificuldade, que é o piso. Não é o passageiro, é o piso. O passageiro adora andar de confortável, mas infelizmente os pisos, principalmente nas cidades, né, que é o ônibus. Nossa infraestrutura precisa melhorar imensamente. Totalmente. Rádio Ônibus, mais uma vez, aprendendo bastante aqui com entusiastas, profissionais que lidam com o setor de transporte há bastante tempo. Fala seu nome, sua região, de onde você é. Meu nome é Randel Araújo, eu sou de São Paulo. Randel. Isso. Fala um pouquinho de como você se envolveu com o ônibus. Cara, começou com uma paixão desde criança, né? Eu particularmente sou um apaixonado pela aviação cometa. Cresci vendo isso conheci um pouco da história do urbano. E graças a essa paixão consegui fazer algumas amizades. E, por Deus, por acaso acabei conhecendo meu amigo aqui, Dr. Lambros, e amizade, 12, 13 anos, perdura até hoje, virou meu padrinho de casamento. E eu comecei a inteirar tudo que eu fazia nas minhas atividades, no meu cotidiano, procurava relacionar aquilo que eu aprendi com a história da cometa, que ela é uma história muito rica, e aplicava no meu dia a dia. Hoje você trabalha no setor de transporte? Eu nunca trabalhei no setor de transportes, eu trabalhei durante muitos anos no setor de seguros, né? Então eu saí do setor de seguros recentemente, estou provavelmente indo para docência, A pessoa ser motorista, trabalhar em empresa? Cara, sempre pensei, mas nunca tive oportunidade por N fatores, né? Isso aí a gente brinca. Ser motorista da cometa seria um sonho para muita gente. Tem até meu capzinho lá em casa. Hoje você está viajando num cometa. Não é o cometa que a gente está acostumado daquela época, né? E que faz muita falta, né? Exatamente. Se você pudesse escolher um ônibus da cometa, um modelo, qual você escolheria para viajar nele sempre? Atual, você diz? Atual ou antigo? Antigo teria que ser um Flecha 6, né? Um Leito, que acho que é a série que pra mim marcou. Até a placa do meu carro eu consegui fazer alusão a ele. Por 2 vezes os carros que eu tive, eu consegui fazer alusão da cometa da placa do carro, com numeração específica. Né? Eu sou bem aficionado, porque eu faço hoje tudo. É um cometólogo? Podemos dizer que sim. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Cara, acho interessante. Eu acho que é um setor que precisa ser melhor explorado, melhor divulgado. A gente que conhece, que procura viver isso, trabalhar, a gente pode ser um agente influenciador para um usuário comum no dia a dia, né? A gente ser um agente do bem, que a pessoa que usa o transporte, por mais que muitas vezes essa qualidade pode não ser muito legal em um ou outro lugar, a gente mostrar um lado positivo, né? Eu acho isso essencial, isso é importante. Obrigado, meu amigo. Boa viagem aí, vamos curtir lá, Caio, agora. Obrigado a você. Esta é a radioônibus.com.br.